porque a última conversa que o Espírito Santo nos deu na direção do que se trata de trazer o invisível para o que é visível, é sobre Marcos 4:26 e sobre que nós falamos sobre o Josué, nós falamos sobre a visão do sacerdote, de colocar o que é espiritual na frente. Nós aprendemos uma série de coisas. Quem veio acompanhando todos esses meses as ministrações foi entendendo o que o Espírito veio propondo, para você entender como agir. Então eu estou dizendo para vocês que se trata não é de estudo bíblico, de ensinamento bíblico, meramente para dizer, vamos ter algo para falar para vocês aqui no curso. São direções que o Espírito foi dando, passo a passo. Você prestar atenção e lembrar do que foi sendo falado desde o começo, sobre a visão do reino, sobre o agricultor, sobre a fonte, sobre a terra que somos nós, a boa terra preparada, cheia da palavra, para que o encontro do Espírito, que é a palavra viva de Deus, possa entrar no embrião, o embrião da fé, o encontro do nosso Espírito com o Espírito Santo, a nós começamos a orar a palavra, declarar a palavra, encher o nosso Espírito da palavra, porque nós aprendemos que a única comunicação com o Espírito é a palavra, e a palavra produz fé, e Deus não responde outra coisa no que se trata do que Ele quer realizar na sua vida e na minha vida, a não ser a fé. Deus responde apenas a fé. Então não adianta ir diante de Deus com chorinho, com birra, colocando Deus na parede, porque com Ele funciona, comigo não funciona, que isso não agrada a Deus e não funciona com Deus. Mas quando você se põe como servo, disposto a ouvir Deus, obedecer, e você se põe com a sua fé determinada a confiar nele, para que você possa viver o milagre, para que você possa viver aquilo que Ele preparou para você, então você pode ter certeza que você vai ter resposta para tudo que você pedir a Deus. Tudo. Jesus disse que tudo é possível aquele que crê. A fé torna todas as coisas possíveis. Deus ama responder às pessoas que têm fé. Deus ama, Ele faz questão de ajudar e de responder. Mas Deus só responde a fé. Ele não responde a choro, Ele não responde ao medo, Ele não responde ao espírito amargurado. Ele responde àquele que tem uma posição de fé. E nós viemos falando esses tempos sobre a posição de sacerdotes reais, que você não é apenas sacerdote para ser reconhecido como pastor na frente de uma igreja, como pastora, seja o que for. Você foi chamado como sacerdote porque você foi escolhido por Deus para ser mediador da palavra de Deus, que isso é muito maior do que ser pastor, do que ser profeta dentro de uma igreja. É ser mediador da palavra viva, é receber do Espírito sabedoria e revelação para ser útil para Deus, não só dentro da igreja, mas principalmente fora da igreja. E o que Deus quer é você produzindo frutos, principalmente no seu trabalho, na escola, aonde você estiver. Ele quer que você saiba que você é sacerdote, é no meio das trevas, como nós falamos. Nós temos que ser luz no meio das trevas. É mostrar o que Jesus é dentro de nós, estamos prontos para responder e para fazer aquilo que o Espírito Santo espera que você faça. Mas as coisas de Deus não se recebem do Espírito, revelações, sabedoria para saber como agir, ou quando agir, ou a forma de agir, ou até mesmo aquilo que ainda está em oculto, que Ele quer fazer, você não recebe se o teu Espírito não estiver pronto. Jesus disse, a tua carne é fraca, as nossas lógicas humanas são frágeis, são falhas, nós somos fracos, cedemos, erramos, falhamos, mas Ele diz, mas o teu Espírito está pronto, então você vai conseguir resistir nos dias maus, você vai conseguir guardar a minha palavra, porque vocês não vigiam, porque não guardam a minha palavra, porque se vocês guardam a minha palavra, eu estarei com vocês, Ele diz, e vocês estarão em mim, porque quem guarda a minha palavra, eu estou nele, Ele diz, e Ele está em mim, o Espírito estará com você, e Ele vai falar com você, Ele vai usar você, da forma que Ele quer, mas para isso teu Espírito está pronto. O sacerdote sem oração, sem consagração, sem palavra viva dentro dele, não é sacerdote, ele não cumpre o seu propósito. Você não foi levantado para perdoar o pecado do mundo, você não foi levantado para morrer para o mundo ser perdoado, isso Jesus já fez. Você foi levantado para anunciar as boas novas, você foi levantado como portador de boas notícias. O mundo te aguarda, o mundo aguarda a
igreja que é você. Você é a igreja da igreja. O mundo espera por você. As pessoas esperam uma palavra de consolo, de uma esperança que ninguém pode lhe oferecer, a não ser a presença de Deus na sua vida falando com eles, falando o que Ele quer falar. Não é o que você decorou, é o que o Espírito quer produzir dentro de você através do conhecimento da palavra. Você lê, medita, adora a Deus, ora a palavra, e quando você se deparar com as pessoas e com as situações, o Espírito vai encontrar dentro do teu espírito pronto a linguagem certa, para ele poder falar com você a linguagem dele. Ele vai poder falar e você vai entender. Quando o Espírito está falando com você, você vai saber o que falar com as pessoas. Está lá em João 14, Jesus disse: eu vou enviar meu Espírito, ele vai habitar em vocês, e vocês não se preocupem nem sequer com o que vocês terão que falar, porque ele vai dizer a vocês o que vocês devem falar. É Jesus que disse isso, que prometeu, que ele vai habitar em vocês, mas deixe o teu Espírito pronto, ele disse, porque a carne é fraca, mas o Espírito pronto, ele produz o que Jesus espera de você. E o Espírito pronto é o Espírito cheio da palavra de Deus. Por que o Espírito é pronto? Por estar cheio da palavra de Deus. Digo, aquele que medita, que guarda, não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que guarda, eu creio que Deus é poderoso para fazer muito mais do que estou pedindo ou pensando. Eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem lê a Bíblia lembra dessas coisas. Quem medita na palavra lembra dos versículos na hora certa, que o Espírito quer guiar você, direcionar você, até mesmo para profetizar, para declarar palavras que venham trazer à existência essas coisas que não existem. Você vai estar pronto, o teu Espírito vai estar pronto para entender a voz do Espírito. Ele não vai falar para você outra linguagem, ele não vai falar para você assim, o que você acha disso, para você poder ver o poder de Deus operar. Negativo, ele nem espera por você achar de você, ele só espera encontrar em você uma coisa: Deus pode fazer isso, e você vai ter a palavra dentro de você, a palavra viva, e o teu Espírito está pronto quando você lê a palavra. E qual é a palavra viva que tem? Quando ele diz: Deus pode fazer isso, e que vem no teu Espírito: tudo é possível para Deus, nada é impossível para quem crê. Então o teu Espírito está pronto. Então eu vou diante das circunstâncias sem medo algum, vou diante de seja o que for, do chefe, das situações contrárias, do problema financeiro, da dívida, seja do que for, como foi Josué diante do mar, né, do Jordão, do rio Jordão. Ele foi diante do rio e era a realidade dele. Ele tinha que atravessar um rio tremendo, e era um tempo de enchente impossível o homem passar por aquela enchente, era muito difícil, tanto que os homens de Jericó já estavam comemorando a vitória, porque não seria impossível eles conseguirem passar. Um povo que nem barco tinha, como que eles iam conseguir passar para o outro lado? Então é a realidade de Josué e daquele povo naquele momento. E ele andou em direção, porque o espírito de Josué, a Bíblia diz, estava pronto. Porque Deus disse para Josué: aprenda uma coisa, pare de chorar a morte de Moisés, pare de ficar olhando para o seu passado e chorar, comece a olhar para a frente, comece a olhar para o que é possível, o que eu sou possível de fazer na sua vida e através da sua vida. Então se dispõe a andar. Então quando o sacerdote, quando Josué foi de encontro à realidade dele, Deus disse: só tem um detalhe, Josué, não ponha a sua razão, ponha o que é espiritual na frente. O que representou o que é espiritual? Nós explicamos aqui sobre isso. É a arca da aliança. Naquele tempo a arca ia na frente do sacerdote. Quando os sacerdotes pisaram com a arca na água, a água já começou a abrir. E nós falamos que a arca não está mais do lado de fora, a arca está dentro. Jesus trouxe essa aliança para dentro de você. A presença de Deus está dentro de você. A sua aliança está dentro de você. O sangue de Jesus já te cobriu. Você, a própria arca está dentro do teu espírito. Ali dentro está o vaso, a palavra viva do Espírito, que é o vaso, né, cheio de vaso de ouro, cheio de maná, que é cheio da palavra do Espírito. Dentro da arca que está no seu coração, que foi depositada no seu coração pela palavra de Deus, ali se encontra a palavra escrita do Espírito Santo dentro do seu coração, pelo aquilo que você conheceu ao ouvir da palavra. Dentro da arca está o cajado de Araão, que representa o cuidado de Deus pelas suas promessas, por aquilo que Ele prometeu a você, que pela fé se tornará possível as coisas. Você já tem tudo que você precisa. Você só precisa do quê? Posicionar, como foi a última conversa,
domingo passado, a sua fé. Ter fé, ou você crer apenas, não é suficiente. Você tem que permanecer no crer. Ter fé não é suficiente eu dizer, eu creio no que Deus pode fazer. Eu tenho que permanecer nesse crer. Porque nem tudo, muitas vezes, acontece no imediatismo, como a gente está acostumado. Às vezes a coisa sofre um processo. Por isso que a nossa fé, até a nossa salvação, sofre um processo que vai precisar permanecer. Então não é só apenas estar, você crer, você entrar na graça, você tem que permanecer na graça. Não é só se pôr a sua vida e dizer, eu quero obedecer a Cristo, eu creio em Jesus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Você tem que andar em obediência, permanecer. Então nós falamos que a fé é um estado, você tem que conservar esse estado. Eu estou assim hoje, eu sou o diretor, é um estado. Eu sou chefe, é um estado. Foi lhe dada autoridade, você está vivendo uma autoridade que foi lhe dada, você tem que cuidar para que aquela autoridade seja mantida, para que as suas funções sejam cumpridas, para que você seja respeitado no mundo físico como um chefe, como um diretor, seja o que for. Você tem que se manter. Você ter um nome, você já recebeu autoridade, mas para se manter nessa autoridade, tem que ter atitudes coerentes, tem que permanecer, tem que agir diariamente na direção certa daquilo qual você creu. Então, se eu creio que Jesus pode fazer algo por mim, então se posicione. Não deixe com que qualquer vento venha de abalar você, venha impedir você de continuar andando na direção daquilo que você colocou diante de Deus um dia, daquilo que você mesmo falou para Deus, eu creio que eu vou viver isso, Deus, que tu podes fazer isso na minha vida. E você colocou em propósito, como vocês fizeram hoje, através dos envelopes. As pessoas às vezes pensam que Deus esquece isso aqui. Eles escrevem, até eu encontro pessoas aí que eu falo, aconteceu aqui lá, eu falo, aconteceu. Eu nem lembrava, eu lembro que você falou. O diretor do meu trabalho, hoje um diretor geral, e eu lembro daquele rapaz, quando ele entrou, ele era estagiário, sabe? Mas não sei porque o meu espírito olhou para ele, o Espírito Santo dentro de mim, e eu falava para ele assim, ele é um homem de Deus também. E eu dizia para ele, se prepara, Anderson, porque um dia você vai ser diretor da cadeia. Mas ele era estagiário, e ele dizia para mim, pô, você está louco, ser diretor de cadeia, é terrível. Aí daqui a pouco o Anderson foi crescendo, e daqui a pouco o Anderson virou diretor. E eu nem lembrei desses detalhes, que é a glória de Deus. Mas esse dia eu encontrei ele é o meu diretor. Eu encontrei ele e disse, eu falei, como você está, cara? Está gostando dessa vida? De diretor de presídio? Pô, estou uma delícia. Estou gostando, está legal, estou ganhando dinheiro, está conseguindo administrar as coisas e tal. Eu lembro, viu, velho, que você sempre quando passava por mim, dizia para mim, você vai ser diretor de uma cadeia. E eu achava que isso era impossível. E hoje eu sou diretor. Estou dizendo assim, que o nosso espírito ciente de convicções, que quando a gente está pronto e olha para uma situação e a gente começa a proferir aquilo que o Espírito está dizendo que é possível se tornar, nós temos que perseverar. E todas as vezes que eu encontrava ele, eu falava. E quando ele se tornou, eu até me esqueci desse detalhe. E foi tantas vezes que eu encontrei, que eu brincava, assim, no sentido de falar, você vai ser, você tem todo o perfil, você é uma pessoa que é justa, você precisa ser um diretor do presídio. Mas era o Espírito movendo em mim, para que ele se tornasse. Hoje não pensa, cuida com justiça, com respeito com as pessoas. Então estou dando exemplo para vocês do que flui dentro de nós às vezes, e que muitas vezes está gerando dentro da pessoa a visão que ela precisa, para poder andar, para poder mudar a história dela, como também dentro de você. Então a fé não pode só se posicionar no acreditar que Deus pode fazer. Você tem que permanecer para que isso aconteça. É permanecer nessa visão. Então, se o Senhor colocou no seu coração, no seu espírito, que você vai ser salvo, você tem que permanecer na obediência à palavra para que você seja salvo. A salvação não vai vir só simplesmente porque eu crio em Jesus e amém. Jesus diz que aquele que está em mim faz o que eu peço. Aquele que verdadeiramente está, porque é uma contradição. Se eu falo que creio e faço o contrário, é uma contradição diante daquilo que eu creio.
Se eu tenho que fazer o bem e eu faço o mal, é contradição dizer que eu tenho Deus e eu odeio o meu próximo. Dá para entender? Então a fé também é um estado, você está numa posição de fé. E esse estado ele tem que ser conservado para você poder adquirir ou conquistar aquilo que Deus preparou para você. Então o estado de fé é um estado de convicção que você tem que ter. Então você tem que permanecer. Então Jesus disse assim: cuide, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ele diz muito assim: vigie, orem, vigie, fiquem atentos, vigiai e orai para que não caiam em tentações. Estejam atentos, vocês caem em tentações porque não cuidam das Escrituras, não aprendem das Escrituras e nem cuidam daquilo que é a experiência com o poder de Deus. Errais por não conhecer as Escrituras, ele diz, e nem o poder de Deus. Você tem que deixar o seu espírito pronto, a sua fé tem que estar bem posicionada. E ela está bem posicionada, não é só em dizer no que eu acredito da palavra, mas eu andar numa vida de fé, declarando sempre essa fé em torno de tudo que eu deparo com a minha realidade. Quando eu chego diante de uma situação que é um mar, que parece não ter saída, aí é o melhor momento para você mostrar a sua fé, que você não só está, mas está permanecendo na fé. Porque todos os dias eu vou declarando a minha fé, vou professando a minha fé. Se eu professando, é aquilo que eu falo para vocês, orando a palavra. Eu começo sempre todo dia a falar no versículo, declarando que o Senhor está comigo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o Senhor é aquele que guerreia as minhas batalhas, o Senhor é que me faz vencer, o Senhor é que me sustenta, é o Senhor que cumpre a sua palavra, é o Senhor que me dá força para vencer. Operando Deus, quem impedirá? Quando eu estou andando assim, confessando, professando, confessando, declarando a palavra de Deus, então eu estou andando e permanecendo nessa fé. Porque quando eu só estou na fé, acreditando no que Deus pode fazer, no momento de dificuldade que vem, eu posso continuar acreditando, mas eu não tenho motivações para andar em direção àquilo. Pode ser um contraditório. Permanecer na fé é andar no Espírito, é andar pela palavra, é andar em constante comunhão com o Espírito Santo. E a comunhão com o Espírito Santo a gente só tem quando a gente ora e busca conhecimento da palavra de Deus. Então, se você não consegue separar um tempo para orar na sua casa, no seu trabalho, seja onde for, para meditar pelo menos 1 minuto ou 2 minutos em versículos bíblicos para abastecer, fortalecer a sua fé, você talvez não vai conseguir permanecer na fé. Facilmente você pode ser abalado, tirado da posição de fé. E muitas vezes as coisas não acontecem na vida das pessoas, não é porque der a vontade de Deus, não. É porque você parou no caminho e ficou chorando a morte de Moisés, como Josué fez. É porque você parou diante da situação difícil e achou que aquilo não seria possível vencer. Você desacreditou até mesmo aquilo que Deus falou no seu coração. Você colocou em questão, em dúvida. E Jesus diz a palavra dele: se você crer e não duvidar no seu coração, tudo que vocês me pedirem, eu farei. Eu ajudarei vocês a alcançarem e serem bem-sucedidos. É palavra de Cristo, é palavra de Jesus, é palavra de um rei, é de alguém que não volta atrás com a sua palavra. Não é a palavra de um político, não é a palavra de um presidente que pode voltar atrás. É palavra de um rei dos reis, palavra de um criador dos céus e da terra, que deu a você a garantia. Se você crer e andar na minha palavra, e andando de fé em fé, renovando a sua mente com a palavra de Deus, renovando a sua fé, e diante das circunstâncias, exercitando a sua fé, dizendo não para o pecado, dizendo não para a morte, dizendo não para a destruição, dizendo não para a miséria, usando o poder da palavra de Deus, você está andando, você está permanecendo na palavra. Conhecer a palavra não é a mesma coisa que permanecer do que andar, porque muitos conhecem, mas não praticam a palavra, não exercitam. Muitos dizem ter fé, eu creio que Deus existe, mas não andam na palavra, não andam exercitando a fé, porque diante das dificuldades da vida é o primeiro a recuar. Qualquer probleminha financeira a pessoa já desanima, já entra em tristeza profunda, já entra em depressão, já entra em desmotivação. Qualquer problema de saúde, a pessoa já, meu Deus, e agora? Acabou o meu futuro. Porque não está andando na fé, ela só crê em Deus.
Ela só teve um início da fé, ela teve uma semente que entrou no coração, mas ela não deixou essa semente crescer. A terra não está bem preparada ainda, porque a boa terra, que é o seu coração, a Bíblia diz, se estiver bem preparado o seu espírito, cheio da palavra de Deus e de oração, vai crescer a certeza de que nada é impossível para Deus. E você não vai temer andar em direção aos seus problemas e dizer, em nome de Jesus, eu vou orar ainda mais por isso. Se ainda não resolveu, eu vou orar ainda mais. Eu creio que Deus vai dar o escape e a solução para isso. E não ficar parado no caminho, esperando com que as pessoas lhe ajudem de alguma forma. Não é as pessoas que tem que ser a sua esperança. A sua esperança tem que estar em Deus. A sua esperança tem que estar na palavra de Deus. Ele vem de encontro, é a promessa dele. Ele vem de encontro para com o seu povo. Então nós falamos o que é a fé. Em Hebreus 11, capítulo 1, abra lá, está dizendo: a fé é o que? 11:1, a fé é a certeza. Quando se diz a fé é a certeza, diz que a fé é um estado de convicção, de que vamos receber as coisas que esperamos. Então ele está falando de um futuro, está falando de um futuro invisível. A fé é a certeza do que esperamos, convicção do que se espera, do que ainda não aconteceu. Ele diz. Se você está esperando, é porque ainda não aconteceu, ainda não se tornou visível. O futuro, ele é invisível, mas a fé é essa certeza, que ainda que eu não tenha, eu sou capaz, pelo Espírito Santo, de gerar no meu espírito a visão sobre aquilo que eu vou ter. Então eu creio que vou para o céu, eu creio pela fé. Não porque sou perfeito, mas porque sou purificado pelo sangue de Jesus, todos os dias. Eu creio que sou aceito por Deus, porque me esforço para permanecer na fé, na obediência à palavra de Deus. E eu creio que vou para o céu. Algumas pessoas têm dúvida disso. Elas ficam pensando, será que eu vou mesmo? Porque eu me acho tão falho, porque ela não conhece a graça de Cristo. Porque se ela conhecesse o que é a graça, como já preguei para vocês, a graça de Cristo nos deu toda a condição de redenção, de remissão dos seus pecados, de purificação. Então você tem todos os dias a chance para retomar a sua posição de fé e continuar andando nessa certeza de que você vai para o céu. Não importa, você foi escolhido por Deus para viver a vida eterna com Ele. E isso é uma das maiores promessas que Deus pode ter dado ao homem. De tudo que você possa achar, de estar rico, de ser curado, seja o que for, Deus é capaz de fazer isso, mas não há nada maior do que aquilo que Deus te deu, que é a salvação, que é a vida eterna. E a fé, a primeira característica é a certeza do que há de acontecer. E ainda você está aqui, a sua vida eterna ainda não chegou, mas uma hora vai chegar, não se preocupe. Você está na fila, eu estou na fila. Nós temos que estar preparados para viver a vida eterna com Deus. Mas enquanto estivermos aqui na terra, tem coisas do mundo espiritual que Deus já gerou para você, que você não está vivendo por falta de fé, porque você acredita num Deus poderoso, mas não consegue exercitar a fé para que esse poder que Ele liberou ao seu favor comece a ser manifestado, comece a operar. Tem gente que sabe que o nome de Jesus expulsa demônio, mas quando alguém cai endemoniado na frente dele, ele corre. Ele se assusta e vai chamar o pastor. Por quê? Porque ele não tem certeza que esse poder opera nele. Porque a partir do momento que ele tiver a fé e a certeza de que esse poder opera nele, ele não vai perder tempo de chamar pastor. Ele vai dizer, demônio, é no nome de Jesus que você tem que obedecer. Então sai agora do corpo dessa mulher, desse homem. E você vai ver ele correr de você. Porque é exercício de fé. Então o estar apenas em crer não é suficiente, você tem que permanecer. E permanecer é exatamente exercitar aquilo que o Espírito propõe. É andar com o Espírito. Nós falamos de Noé, um exemplo de fé, que cada madeirada que ele dava era a confirmação do dia a dia dele de fé. Porque ele colocava uma madeira numa coisa que todo mundo dizia que era um projeto falível, que era uma coisa desnecessária, que era uma coisa absurda. Mas ele estava construindo uma arca no meio de uma sequidão. Ele estava construindo uma arca num tempo de seca. Mas ele obedeceu, porque ele ouviu a visão, ele ouviu a voz do Espírito, e o Espírito deu uma visão a ele.
disse: a terra vai ser destruída, a terra vai ser cheia de água. E ele creu, e porque ele creu, não ficou parado. Vamos ver, deixa Deus confirmar, deixa Deus mandar o profeta, deixa Deus mandar o anjo. Não, ele imediatamente, porque ele andava com Deus, a Bíblia diz, ele começou a agir com fé. E cada martelada que ele dava na madeira para construir a arca, ele estava firmando a certeza que ninguém ia dar uma martelada numa madeira, numa arca, sem ter a certeza de que Deus ia fazer o que ele falou. Se a terra ia ser destruída, porque a terra ia ser destruída. E por causa dessa posição de fé, de atitude naquilo que ele cria que Deus falou e naquilo que ele tinha que fazer, Deus honrou e a arca foi feita. E por causa da fé de Noé, a Bíblia diz: a sua família também foi salva. E a sua também pode ser salva, por causa da sua fé, das suas atitudes de fé. Não só por crer em Jesus, mas por agir na sua palavra, exercitar todos os dias a sua palavra, é absorver todos os dias, é se envolver todos os dias. Eu medito quase todos os dias na palavra. Se vocês perguntarem para mim se eu estou pronto, sempre estou pronto. Às vezes não lembro todos os versículos, mas eu leio quase todos os versículos. E sempre declaro, todas as manhãs, e sempre profetizo, e sempre digo na minha vida, na vida das pessoas, eu sempre estou lendo, pronto para receber. Quando o Espírito fala comigo alguma coisa, já vem o versículo, às vezes nem sei onde está escrito, mas vou lá, pesquiso, acho. Aí ele falou isso, está escrito em tal lugar. E eu começo a ler, porque meu Espírito está cheio da palavra. Então meu Espírito está pronto. Se o Espírito me falar para mim: você tem que mudar daquela empresa que está falida, quando ele me dá a visão, ela vai acontecer isso, olha, aquele casal vai ser isso, ou aquela empresa, ou aquela pessoa, ou esse negócio. Então quando ele dá a visão, o meu espírito está cheio de palavra de Deus, então o meu espírito está cheio de fé, e eu estou determinado a agir, e eu permaneço todos os dias agindo com fé. Eu não me deixo abalar pelo primeiro não, ou pelos obstáculos que se apresentam para mim, seja o que for, seja na saúde, seja no que for. Eu olho para aquilo, a primeira visão que eu tenho: Senhor, tu estás aqui, tu sabes disso, então eu confio em ti. Haverá um escape, porque a tua palavra me garante o escape. A tua palavra diz que o justo pode passar por muitas aflições, mas Deus o livra de todas. E da onde eu posso tirar isso? Essa palavra, a não ser lendo a palavra de Deus, a não ser meditando devagarzinho, comendo como uma comida que você come no almoço, na janta todos os dias, um café da manhã que você toma todos os dias. Como que eu vou lembrar disso se eu não mastigo, se eu não como a palavra, se eu não permaneço, se eu não renovo essa fé? Então a fé, irmão, é um estado de convicção, e esse estado de convicção tem que ser conservado. Ele não pode simplesmente: eu creio e parou aqui. Não, eu creio e ando na direção. Eu creio e persisto naquilo que eu comecei a orar. Eu creio e vou até o fim. Quando o Espírito colocou em mim aquilo que deve se acontecer, então eu vou até o fim. E eu oro por aquela pessoa até o fim. Eu persisto até o fim, quando o Espírito gerou dentro de mim a certeza do que Ele quer fazer na sua vida, ou na vida daquela pessoa, ou nos seus negócios. É convicção. Se não tem convicção, tem dúvida. Se tem dúvida, pare, porque você não vai ter resultado. Mas quando você tem convicção que o Espírito mandou você orar, mandou você jejuar, mandou você declarar a palavra dele sobre aquilo, é porque vai ter vida, é porque Lázaro vai sair do túmulo, ainda que esteja podre, ainda que esteja difícil demais. A palavra de Deus diz: nada é demasiadamente difícil para Deus, nada é impossível para Deus. Então sua mente tem que estar pronta para quando o tempo ruim vir, você combater o mal, mas não com pensamento mal, não com pensamento negativo, mas com a mente preparada na palavra para combater com a fé, convicto de que Deus é capaz de fazer aquilo que você pensa, mais ainda do que aquilo que você pensa ou está pedindo a Ele. É convicção. Deus está comigo e ponto. E eu creio que Deus está comigo, que Ele vai me ajudar e ponto. Mas o médico disse, mas Deus disse, meu espírito, que não vai ter problema, que eu posso confiar, e eu vou confiar. Mas se você morrer, não tem problema, eu morro crendo. Olha, eu prefiro crer em Deus do que crer, morrendo crendo nos médicos. Estou dando exemplo. Estou dizendo para duvidar de médico, mas estou dizendo para confiar mais em Deus do que nos homens. Aí é ter convicção, é você ter fé, segurar a sua fé, porque Deus existe. Deus é Deus soberano e Ele existe.
Ele não é um homem para que minta, ele não nos deu acesso à sua palavra de bobeira. Ele nos deu acesso à sua palavra porque ele quer manifestar o poder dele ao seu favor. Mas você precisa se envolver com esse andar do Espírito, aprender a ouvir o Espírito falar, ouvir e fazer o que ele pede a você. Quando ouvires a palavra do Senhor, não endureçais o vosso coração. Se mova, ande na direção. Narabacou declara. Aí ele diz assim no versículo 1 mesmo, de 11, capítulo 11 de Hebreus: a prova, a fé é a convicção do que vamos receber, as coisas que esperamos, e a prova das que existem coisas que não podemos ver, e a prova das coisas que existem coisas que não podemos ver, também tratando do invisível. O primeiro ele diz das coisas que esperamos, tratando do futuro, e o segundo ele diz de coisas que existem que você não vê, mas existe. Por exemplo, essa cadeira existe aqui, diga assim, ela está aqui, eu não sei como fizeram isso, mas alguém antes de existir isso aqui fez essa cadeira, ela pensou num formato e ela estabeleceu. Então primeiro ela existiu no coração de alguém, na visão, na mente, na ideia de alguém. Primeiro ela existiu no que é espiritual, para depois ter existência. E nós cremos em Jesus pela fé. Jesus existe, está vivo, está entre nós, e isso é uma decisão de fé, porque nós não vimos ele na cruz pregado, mas nós cremos que ele foi pregado, porque a palavra diz, e eu creio na palavra. Então por isso que ele diz que é a certeza das coisas que ainda não vimos, mas cremos. Deus existe, e eu creio porque é uma decisão de fé, e eu creio que Deus existe e ele se manifesta. Aos que creem, ele mostra o poder, e quanto mais intimidade eu buscar com ele, mais ele vai manifestar a certeza de que ele existe para mim. Mais ele vai se manifestar, e vai mostrar os seus anjos, ele vai mostrar a sua glória, ele vai mostrar como que ele age, ele vai te ensinar caminhos, experiências poderosas. Então ele diz que a certeza daquilo que existe, então o que eu espero no futuro e o que existe no presente, ainda que você não esteja vendo. Tudo existe na terra porque primeiramente foi criado pela palavra, foi primeiro pelo que é espiritual, pelo que não existia, passou a existir. Tudo que existe em nosso meio é porque alguém primeiro recebeu uma visão, uma ideia, e a ideia estava dentro, não estava fora, estava no invisível, e depois a pessoa começou a agir e fabricou essa cadeira. E a cadeira existe porque primeiro existiu o invisível, existiu uma visão. Então o Espírito gera dentro coisas de você que já está pronta, coisas que Deus já liberou ao seu favor, que você só precisa andar na direção daquilo, perseverando na fé, para que aquilo seja trazido à existência. É gerado dentro de nós uma certeza. Você pode terminar isso, porque uma porta vai se abrir. Você pode continuar nesse negócio, porque vai ter um grande negócio ali na frente e você vai ser bem sucedido. É uma convicção. É você ter certeza daquilo que você está vivendo com Deus através da sua fé. Não há dúvida. Então a fé é um estado de convicção. É um estado de convicção que você deve conservar. A fé não é apenas acreditar no que Deus pode fazer. É aplicar o que você crê no seu dia a dia. É aplicar a palavra de Deus no seu dia a dia. É ordenar a bênção, ministrar a bênção sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus bens, sobre o seu trabalho. É entrar no lugar e determinar. Acho que está perturbador, mas no nome de Jesus, eu estou entrando nesse lugar e eu creio que os anjos do Senhor vão entrar agora nesse lugar e vai ter paz nesse trabalho, vai ter paz nessa casa, em nome de Jesus. E você começar a ver o que é físico mudar. Mas primeiro você tem que aprender que o que existe primeiro é porque o espiritual foi criado primeiro pelo que é espiritual. E foi criado pelo que é espiritual porque tudo foi criado primeiro pelo que é palavra. Tudo que existe no mundo foi criado primeiro porque Deus disse, haja. E quando Ele disse, haja luz, é porque o que é espiritual existiu primeiro. Ele teve a visão e pela visão Ele ministrou a palavra de fé. E assim tem que ser com você também. Você recebe do Espírito a visão e você ministra a palavra de fé. Então a fé é um estado que você tem que conservar. Você, quando fala conservar, você tem que alimentar. Você tem que não só acreditar, você tem que permanecer no que você acredita. Não é na primeira batalha abrir mão do que você acredita. Não é na primeira resistência você abrir mão daquilo que Deus colocou no seu coração para lutar. É você persistir.
É você dizer, não, Deus não mente, Deus colocou no meu espírito, Deus me deu, e é para vencer, e eu vou vencer, e esse trabalho eu vou mudar, esse trabalho eu vou vencer, em nome de Jesus. Vou dar um exemplo para vocês do meu trabalho. Era um moleque ainda, foi um dos primeiros empregos meu, mas eu ministrava, evangelizava pessoas, ela estava convertida, e eu falava de Jesus, e chegou um tempo que teve um corte na empresa, e a pessoa passou e disse, o seu nome está na lista do TP, você tem que subir lá no 8º andar para, era uma multinacional até, e você tem que subir lá para assinar a sua rescisão. Mas eu sempre dizia, eu pregava Jesus para eles, eu sempre dizia, portas que Deus abre e ninguém fecha. E de repente aquilo veio do meu espírito, eu lembro até hoje, porta que Deus abre e ninguém fecha. Aí eu disse, Deus, porta que tu abres e ninguém fecha. E quando eu entrei no elevador, já encontrei um outro colega endemoniado lá, um heavy metal lá, que já virou para mim e disse, está na listinha, hein? Eu falei, oh, glória a Deus, né? Falei, estou na listinha. Bom prazer, Hélio. Falei, amém. Glória a Deus, mas Deus é comigo. Comecei a orar no elevador, eu subindo, só para vocês terem noção o que é andar na fé. E o elevador subindo, meu espírito orando, eu orando em espírito, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Senhor, eu disse que portas que tu abres ninguém fecha. Senhor, tu és bom e não tem problema se eu tiver que assinar, mas ainda podemos impedir isso. Então, em nome de Jesus, põe tuas mãos poderosas, opera uma maravilha aqui para a glória do teu nome. E o elevador foi para o 6º, para o 7º, e quando chegou no 8º andar, abriu. Aí eu olhei e vi o balcão lá do RH. E quando eu vi o balcão do RH, eu calculei 10 passos até lá. E eu disse para o Espírito Santo, eu tenho 10 passos para você operar. Eu dei 10 passos, irmão. E quando cheguei lá, o cara disse, você veio assinar a sua rescisão? Eu disse, pediram para mim aqui, eu acho que deve ser isso aí, não sei. Ele disse, peraí, deixa eu procurar a sua ficha aqui. Quando ele foi procurar a minha ficha, o telefone tocou. Aí o telefone tocou, sabe o que disseram? Não é para ir não, eu quero ele no outro departamento. E tiraram a minha ficha. Eu digo assim, isso é muito desafiador isso. Mas é andar na fé, é ir na contramão, é andar com Deus na certeza que Deus pode inverter qualquer coisa, se você tem convicção de que Ele pode e anda na direção, não importa que as coisas se mostrem contrárias, ande com fé, porque Deus vai mostrar o poder dele, a vontade dele se manifesta apenas quando ele se depara com fé. Onde há medo e dúvida, não vai operar, o Espírito não vai operar, ele vai esperar você se libertar desses medos, ele vai querer tratar primeiro dentro de você, porque ele só opera através da fé. As promessas de Deus, das nossas visões que recebemos do Espírito Santo, sobre as nossas conquistas, liberações, sobre a nossa cura, só vem mediante a fé. A fé é a convicção daquilo que eu estou esperando, é a convicção daquilo que eu creio que pode existir ou que existe já ao meu favor. É a convicção, não é dúvida, não é talvez, é certeza. Eu creio que Deus pode. Você quer resumir, para você fortalecer a sua fé no sentido de gerar ela? Então começa a ver, Deus é criador do universo. O que seria impossível uma pessoa que criou um universo inteiro? Diga para mim, o que seria impossível? Não tem como. Nada é impossível para alguém que criou um universo inteiro. A gente fica abismado alguém que inventa uma máquina, um computador. A gente fica abismado em ver inteligência de uma pessoa, mas Deus criou o mundo, as pessoas e tudo o que existe. Então é nele que eu estou pondo a minha confiança. Então não tem como meu plano ser frustrado se o meu plano está alinhado com o Espírito dele. E quando o Espírito dele testifica que você pode ir, lá no embrião da fé que eu digo, no encontro da sua comunhão com o Espírito Santo, ele diz, pode ir, porque é seu. Então não abra mão, não dê espaço para o medo, nem para a dúvida. Ele disse, Jesus, se credes em teu coração e não duvidares, você pode pedir ao monte e o monte vai sair do lugar. Você pode pedir o que você quiser e eu vou dar a vocês, porque Ele é o Criador do universo. Então fé é convicção, que você crê em Deus, Criador do universo, então você vai mostrar que você permanece na fé, porque Deus só opera quando você permanece na fé. Tem coisas que você pode crer hoje, acontecer hoje, mas tem coisas que você deve permanecer na fé. É uma constância de atitude, é uma perseverança de atitude.
Amém? Então o Hebreus 11:1 está dizendo sobre isso. E nós temos que perseverar nessa convicção. Fale comigo então, Senhor, eu creio que tudo é possível ao que crer, pois está escrito em Marcos 9:23, tudo é possível para quem tem fé. Senhor, eu creio que nada é impossível para Deus, pois está escrito em Lucas 1:37, para Deus nada é impossível. Senhor, eu creio que tu preparaste muitas bênções para a minha vida, que foram reveladas pelo teu Espírito. Eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que muitas coisas estão guardadas no Espírito Santo, que ainda não foram reveladas, para que eu possa viver. Eu creio, Senhor, que tu me dará a visão de como eu me posicionar na minha fé, com convicção, para que eu possa receber aquilo que tu preparaste para a minha vida, em todas as áreas, em nome de Jesus, porque está escrito em 1 Coríntios 2:9, o que ninguém nunca viu e nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Dá para entender a diferença de uma mente pronta? Então você pega palavras como essa e no seu dia a dia você declara. Eu estou orando por vocês a palavra, transformando o versículo em oração, declarando na sua vida. Você pode fazer isso sozinho, pegar um versículo que vem pelo Espírito revelado a você e transformar aquilo em uma oração diante de Deus. Você vai estar alimentando a sua mente, fortalecendo a sua mente na sua convicção de fé, dizendo: eu creio porque está escrito. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, ele veio com todas as suas artimanhas, usando até a própria palavra de Deus, mas Jesus dizia para ele: não tentará o Senhor teu Deus, porque está escrito. Nem só de pão o homem viverá, porque está escrito. Porque a mente de Cristo foi preparada desde pequeno, já na infância dele, a mente dele humana começou a ser preparada na palavra escrita, na palavra de Deus. E quando ele começou a ter um encontro com a unção do Espírito Santo, o Espírito começou a mover as palavras que ele encheu a mente dele, humana, da palavra escrita. Então o Espírito começou a usar e revelar para ele coisas maiores através da palavra escrita. Então quando Satanás veio tentá-lo e que transportou ele em visões tremendas espirituais, ele combateu Satanás com uma palavra, porque estava dentro já dele. Ele já sabia o que estava escrito. Então você combate as situações da vida, você vive as promessas, como nós lemos em 1 Coríntios 2:9, aquilo que ainda não foi revelado, ainda que não se materializou. Você só vive quando a palavra está dentro de você e você põe para fora esta palavra, combatendo as forças de Satanás e as situações que se mostram contrárias, com a palavra de Deus dentro de você. E o Espírito vai gerar dentro de você essa convicção de que aquilo vai acontecer, porque Deus preparou para você viver. Marabatia por amor, Marabacou declare Turianda Labachudeco. Abra em Romanos 10:17. Eu declare Turianda Las. O fundamento do estado de convicção da fé deve estar fundamentado nos princípios e nos preceitos da palavra de Deus. Princípios da palavra de Deus é aquilo que se origina a palavra. Preceitos é a regra, você conhecer e você agir dentro daquilo que Deus espera de você, é o preceito. Então o fundamento do estado de convicção da fé tem que estar baseado nisso, no princípio e nos preceitos da palavra. Então se você quer andar por fé, você quer ter fé e permanecer na fé, então guarde os princípios e ande nos preceitos da palavra de Deus, nas regras, naquilo que Deus ensina como forma de agir. Vamos dar um exemplo: perdoe, é melhor.
não guarde rancor, não se vingue, não deseje vingança, porque isso alimenta o ódio. O ódio não é bom, a Bíblia diz não é bom, a vingança pertence a Deus. Não mate, não roube, não engane, não minta. São conselhos. Obra da carne está lá no Novo Testamento, em Gálatas 5, leia. Não faça isso que não agrada a Deus. Então faça uma escolha em andar na palavra de obediência, e Deus honrará a sua vida. Você vai ver o poder da fé se manifestar em você, porque você creu naquilo que Ele disse que é bom para a sua vida. Então guardar os princípios e andar nos preceitos de Deus vale a pena, porque a sua fé, ela é fundamentada nisso. Se ela não for fundamentada nos princípios, nos preceitos de Deus, então sua fé é furada, não uma fé de verdade. Porque a fé verdadeira está firmada na palavra de Deus. Tanto que Romanos diz o quê? Portanto, 10:17, portanto a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem que vem por meio da pregação do Evangelho de Cristo. Ouvir da mensagem que vem da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E Hebreus 12:2 diz: fitando os olhos de Jesus, o autor e consumador da fé. Então a fé é a certeza. A fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. É preciso que aquele que se aproxima de Deus creia na sua palavra. E a palavra de Deus diz que Deus existe. E é um tempo chamado presente. Deus existe hoje. A palavra diz que Deus existe, eu creio. O meu presente, o tempo chamado presente, hoje eu tenho que crer que Deus existe. E eu tenho que crer num presente ainda que invisível. Quando Ele diz: Jesus, eu existo, eu morri na cruz por você, perdoei os seus pecados. Ele disse, e você não viu Ele fazer isso. Você não esteve perto de Jesus, nem como os discípulos tocou na sua ferida. Mas sei que você creu. Jesus disse: bem-aventurado, mais sucedidos serão, quer dizer, mais bênção virá sobre essas pessoas, sobre aqueles que não viram, mas creram, porque é exatamente o tipo de fé que Deus ama responder. É a fé baseada no invisível, no que os olhos não veem. Então Deus ama quando você põe propósito, quando você põe desafios, quando você põe pessoas como objetivo de oração, para ver transformar a vida dela, a família dela, a casa dela, ou coisas que você ainda não viu acontecer no seu trabalho, nos seus negócios. Deus ama quando você põe diante dos seus olhos essa visão de uma mudança, de desejar mudar, e começa a orar, começa a jejuar, começa a declarar a palavra sobre aquilo. Ele ama responder isso, Ele quer responder antes de existir, porque Ele ama a fé baseada no que não se vê, porque a convicção do que não existe é a fé primeiro, não é daquilo que você vê, naquilo que você não vê. Narabacu declara de mim, poeta filho, Derion declara de mim, o fundamento da palavra, em Romanos 4,16, vamos ler, isso vai estar acabando isso. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, olha só, Romanos 4,16. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como um presente de Deus. Todas as descendências de Abraão, ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus, como Abraão creu. Pois Ele é o Pai espiritual de todos nós, como diz as Escrituras Sagradas: eu fiz de vocês o Pai de muitas nações. Assim a promessa depende de Deus. Repete comigo: a promessa depende da fé. Depende da fé. E a promessa depende de Deus. Amém. Porque a fé traz respostas de Deus. Por isso que a promessa depende primeiro de um ato de fé, e depois ele depende da resposta de Deus. Porque Deus não responde quando não há fé. Deus não opera quando o homem não manifesta a sua fé. Por isso você tem que andar todos os dias praticando a sua fé na palavra de Deus, dia após dia, sobre tudo que se possa se mostrar contrário ou sobre aquilo que você quer viver como bênção na sua vida, agindo no invisível mesmo, adquirir visão e começar a andar ainda que aquilo não exista, andar declarando: eu vou ter, eu creio, Jesus está comigo, Ele vai me ajudar, os anjos estão vindo, a situação vai mudar, esse comportamento vai mudar, porque em nome de Jesus eu uso a autoridade
trabalho, eu repreendo demônios, eu ordeno que saia da minha casa, saia da minha vida. Você vai usando a sua fé, porque a promessa depende da fé e depende de Deus, da resposta de Deus. Mas Deus não responde onde não há fé. Ele não traz resposta para quem não exercita a sua fé. É pela fé que recebemos a promessa de Deus. E qual é a promessa de Deus? Vou lhe falar 3 características. As promessas de Deus, primeiro, é a vida eterna. Segundo, é receber o Espírito Santo. E em terceiro, vem a provisão para o cumprimento de todas as suas promessas. Mas primeiro, repete comigo, a vida eterna. A vida eterna. Foi isso a primeira promessa. Segundo, o Espírito Santo. A promessa de Deus, o Espírito Santo. Repete comigo, a promessa de Deus. A promessa de Deus É receber o Espírito Santo. o Espírito Santo. E em último lugar, ele diz que a sua promessa é a provisão para que eu viva todas as bênçãos que Ele preparou para mim, ainda nessa terra. Ainda nessa terra. Amém? Amém. Trabalha por amor. Então vou por último dizer como fortalecer a fé. Em Hebreus 11, 18, Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Repete comigo, irmão, a esperança. A esperança É a maior das virtudes. é a maior das virtudes. Pois tem o poder Pois tem o de poder fortalecer de fortalecer a fé a fé para permanecer para no permanecer estado de fé no estado de e fé não deixar e não deixar com que desanimemos, do que perdamos as nossas as expectativas. nossas expectativas. A esperança é aliada, A esperança é aliada da fé. é Então, se você quer fortalecer a sua fé, Hebreus 11, ele vai dizendo, no versículo 18, ele diz: Abraão teve fé e esperança, no versículo 18, e esperança. Então, uma das maiores virtudes que nós podemos exercitar para fortalecer a nossa fé é a esperança. A esperança, ela vai na contramão de tudo que se mostra contrário. Então eu creio, mas eu estou orando por um emprego. Mas chega amanhã, eu faço uma entrevista e a pessoa diz para mim assim: aguarde, nós vamos te responder. É terrível, porque nós não estamos vendo. Mas quando nós temos esperança, então você vai me ligar, então eu acredito nisso. E eu creio que você vai me ligar, porque Deus vai fazer você me ligar. Porque eu senti que essa empresa é onde eu tenho que trabalhar. E aí quando você começa a exercitar a fé, começa a ter uma esperança que aquilo está lhe aguardando, então você começa a mover o sobrenatural para viver. Então a sua fé, se você quer movimentar, fortalecer a convicção da sua fé, então comece a exercitar a sua esperança. E o que é a esperança? É esperar com confiança. É confiar, é saber que se você colocou algo, o Espírito colocou algo dentro de você, e você colocou algo diante de Deus, Deus está com você para conseguir aquilo. O Criador do universo está com você, assim como estava com Abraão. E a Bíblia diz que a esperança de Abraão, ele creu, mesmo quando não havia motivo. Por que quando não havia motivo? Porque tudo se mostrava contrário. Ele estava velho, e Sara estava estéril. Era impossível ele ter um filho, que era a promessa que ele queria ter. A visão, o sonho de Abraão era ter um filho. E Deus deu uma visão ainda maior do que a dele de ter um filho. Deus disse para ele: você vai ter uma nação, você vai ter um povo inteiro, uma cidade inteira de descendentes, muito maior do que ele. Então ele recebeu uma promessa muito além. Mas a esperança dele estava se mostrando diante de uma situação muito difícil. Mas a esperança era aliada da fé de Abraão. E ali estava o segredo da convicção de Abraão permanecer todos os dias da vida dele, até que nasceu o filho e hoje Israel se tornou uma nação. A perseverança
A fé tinha força para perseverar, para permanecer na convicção, por causa da esperança que era alimentada. Porque ele esperava no Filho da promessa, confiando em Deus. Então quando as pessoas falavam, mas já é tempo, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo, por que você não esquece daí, ela é estéril, ela vai ter, você já está ficando velho, por que você não muda, abandona, pega outra mulher, casa, Deus vai ter. Ele falou, não, Deus falou que é tão sábio, eu confio em Deus, e Ele vai me dar o filho. Então a Bíblia diz que mesmo quando tudo se mostra contrário, quando a sua fé está depositada no Senhor, na esperança no Senhor, e não nos homens, e não na economia, e não no presidente que vai ser eleito, não na economia mundial, a sua fé está baseada na esperança no Senhor. Quer dizer, você está esperando não nos homens, mas esperando de Deus a resposta para as suas finanças, para o seu emprego, para a sua família. Então você está indo na direção certa, você está fortalecendo a sua convicção do que vai acontecer ao seu favor. É fortalecer a fé. Quer fortalecer a fé? Ande na esperança. Fortaleça a sua fé com esperança. E como eu fortaleço? Olhando, confiando em Deus, esperando de Deus. E quando você olha para Deus e diz que Ele se importa com você, você começa a ler na palavra que Ele se importa com você, que Ele quer fazer o seu favor, então você fortalece, a sua fé não tem espaço para dúvida, porque você crê no que Deus pode fazer. Quando Davi estava diante do gigante, o gigante veio, Davi olhou o tamanho dele, mas ele não se importou. Ele disse, Golias, você vem com as suas espadas, vem com toda a sua força, mas eu venho em nome do Senhor. E o que fez Davi lutar com Golias não foi o estilingue dele, foi a ousadia de confiar em Deus, de crer que Deus iria derrubar aquele gigante de alguma forma. E ele usou e andou na direção. Trabalhia pouco. Então a esperança é a maior virtude, pois tem o poder de fortalecer a fé, para permanecer no estado da fé e não perder a expectativa. Quando nós começamos a abalar a fé, a primeira coisa que nós começamos a perder é a expectativa das coisas. Eu achei que ia dar certo, mas acho que agora não vai dar, porque a minha fé está sendo abalada, porque as minhas convicções sobre aquilo estão sendo abaladas. Por isso que eu começo a perder a visão das coisas, por isso que eu começo a perder a expectativa daquilo dar certo, daquela pessoa ter jeito, ou daquele negócio conseguir se concretizar. Então cada vez que eu vejo que a minha expectativa está diminuindo, eu tenho que começar então a fortalecer a minha fé. E para fortalecer a minha fé, eu tenho que começar a ir para a presença de Deus e fortalecer a minha esperança em Deus. E dizer, Senhor, eu espero em Ti, eu confio em Ti, eu persevero em oração, eu sei que Tu vais fazer. Então você fortalece a sua fé, a sua perspectiva, naquilo que você está aguardando na sua visão, o que deve se acontecer. Com certeza o ânimo vai aumentar. Você vai se sentir mais empolgado ainda de fazer, de lutar por aquilo. Mas você precisa fortalecer. Se a sua visão, a sua expectativa está fraca, é sinal de que a sua fé está se enfraquecendo, porque não está tendo mais esperança. Alimente a sua esperança em Deus. Amém? O versículo 19, o último versículo que nós vamos ler aqui, de Hebreus 11 mesmo. Nós vemos o 18, agora vamos 19. A esperança vivifica a fé. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filho, a sua fé não enfraqueceu. Diga, a sua fé não enfraqueceu. Versículo 20. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus, a sua fé encheu de poder. Aqui está o maior exemplo de um homem que precisava viver um milagre impossível, uma coisa impossível acontecer. Então cada vez que as coisas se mostravam o contrário, ele não deixava a fé enfraquecer, ele fortalecia a sua fé, porque ele não duvidou. A Bíblia diz no versículo 20, Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus, a sua fé se encheu de poder, ele louvou a Deus, ao contrário de murmurar, ao contrário de andar ao contrário, de desanimar, de desistir daquilo que Deus colocou no coração dele. Ele andou na direção, disse, agora eu vou conseguir em nome de Jesus. E no versículo 21 ele disse, porque tinha toda a certeza. Olha só por quê, porque a esperança dele, ele tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia lhe prometido.
Então a esperança de Abraão estava em quem? Em Deus. Não estava no médico, não estava nas pessoas, nas palavras das pessoas. A esperança dele estava em Deus. Por isso o versículo 22 diz: por isso Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não falam somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Então a esperança, irmão, ela é fundamental para o fortalecimento da sua fé, para que se cumpra as promessas de Deus na sua vida. Então você precisa aprender, fala comigo, eu preciso aprender a esperar com confiança, no presente invisível. Eu preciso aprender a perseverar com confiança para o futuro invisível. Então, para o presente invisível, irmão, se você não está vendo, confie no que Deus faz. Se eu preciso, estou doente, estou com gripe, a gripe está me derrubando, você precisa trabalhar, então você pega a palavra, diz: colocarás as mãos sobre os doentes e repreendereis todas as doenças. Põe a mão sobre você e diga em nome de Jesus: sai do meu corpo, gripe, sai da minha vida em nome de Jesus, que morra esse vírus dentro do meu corpo e que viva os outros corpos e fortaleça, e você ministra sobre você. É viver o invisível no presente, ministrar a sua fé sobre você, sobre as coisas do presente. E quando ele diz o futuro, ministrar com perseverança na confiança em Deus é perseverar, é algo que você colocou, você crê, apesar dos obstáculos, como Abraão, ele perseverou na esperança. Ele não só esperou, ele perseverou, ele creu mais do que tudo se mostrava contrário, ele continuou perseverando. Eu creio, Deus tem poder para fazer, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Então saiba, aprenda a esperar com confiança para o presente você manifestar o poder de Deus e trazer coisas à existência. E aprenda a perseverar. Esperar é uma coisa, perseverar é outra. Perseverar é persistir em coisas. E esperar é confiar, mais confiar do que persistir, é confiar. Esperar é confiar que Deus vai fazer algo. Mas quando se trata de perseverança, se trata em persistir em algo. É dizer, nunca desisto enquanto isso não acontecer. Temos que aprender. A maior promessa que recebemos é a nossa salvação. Então não esqueça, se você não conseguiu conquistar aquele carro, aquela bênção financeira, ou filho, ou a cura, não interessa. A maior promessa que nós já falamos que recebemos, a primeira coisa foi o quê? A nossa salvação, a vida eterna. E segundo, o Espírito Santo. E em terceiro, tudo aquilo que nós precisamos. Então, por último, só repete o versículo de 1 Coríntios 13 comigo. Diga comigo, portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Aqui finaliza. Então você aprendeu o que é fé, domingo. Você vê a ministração passada, e até falar para vocês, acione o sininho lá, porque quando vocês ouvirem no culto, leiam, escutem a palavra do culto anterior, porque é uma sequência do Espírito da falar. Então ministramos sobre fé no último ministração que eu fiz, e hoje já estamos recebendo como fortalecer a sua fé, para você não deixar a sua fé morrer, a sua expectativa diminuir, porque se sua expectativa sobre algo está enfraquecendo, é porque a sua fé está enfraquecendo, a sua fé está fraca, você está começando a duvidar, você está começando a ter medo sobre aquilo que você propôs a orar, aquilo que você propôs a buscar, porque os negócios estão se mostrando o contrário, porque você não está tendo o lucro que você imaginava, porque a pessoa não está reagindo como você esperava. Talvez está com medo no seu coração, em dúvida. Então você tem que alimentar com fé. E como nós alimentamos a fé, fortalecemos a fé? A esperança. Então comece a ler a palavra, comece a alimentar o seu espírito de palavras de esperança. Leia a palavra, decore, declare, pronuncie em nome de Jesus. Ore a palavra sobre aquilo que você está propondo a buscar em Deus. Ore, diga em nome de Jesus, tem jeito. O Senhor transforma, o Senhor liberta as pessoas. Deus tem o poder de curar as pessoas em nome de Jesus. Ele vai ser curado, ela vai ser curada. Eu vou viver essas promessas do Senhor. E Ele diz que aqui a maior arma que nós vamos exercitar são três armas. E a maior ele diz a fé e a esperança. Isso é para você trazer o invisível à existência.
Mas ele disse que mais excelente do que viver as coisas que nós queremos viver nesse mundo, com experiências das obras poderosas de Deus, é o amor. Viver uma vida curada, usar a fé para ser curado, é o principal, porque ela revela o amor de Deus. Então Deus quer que você, mais do que viver uma vida bem sucedida, abençoada na terra, Ele quer que você experimente o verdadeiro amor dele. E o amor dele se manifesta quando a gente aprende a amar as pessoas, a perdoar as pessoas, a ajudar as pessoas. Então, se há algo mais excelente, uma virtude mais excelente do que a fé e a esperança, é você viver uma vida em amor, praticar o amor, porque Deus é amor, e isso é sinal de que Deus está dentro de você. Se você aprender e se esforçar para amar as pessoas, para perdoar, para ter paciência com as pessoas, para exercitar a misericórdia com as pessoas. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Peguei bem na hora. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela tua palavra e pelo teu Espírito Santo. Senhor, que os irmãos aprendam, assim como tu tens nos ensinado, a fortalecer a sua fé. Que eles entendam, Pai, que a vida com Deus não se vive de qualquer jeito, e que a fé que tu responde não é a fé baseada apenas em acreditar, mas em atitudes. Senhor, que é convicção daquilo que tu podes fazer, daquilo que tu és, do que tua palavra diz. É questão de princípios, é questão de preceitos, de atitudes baseadas naquilo que tu ensinas na tua palavra. Que ela esteja cheia da palavra, que ele esteja cheio da palavra, que ele possa andar, ela possa andar na direção certa da promessa, que ele possa ter certeza da salvação, que ela possa ter certeza da salvação, ele possa ter, Senhor, certeza que o Espírito Santo está com ele, está dentro dele, porque ele recebeu a Cristo Jesus, porque ela recebeu a Cristo Jesus, e que ele possa e ela possa receber hoje, Senhor, a certeza de que quando eles recebem a ideia, quando eles recebem a visão, quando eles começam a ter as perspectivas, é porque a sua fé já está estabelecida, já está começando a ser gerada, e que essa convicção aumente daquilo que eles estão conseguindo ver, ainda que pouco, Senhor, que comece a ser revelado, o Espírito vem habilitar a vida de cada um, para que quando ele estabelecer algo, ele possa ter convicção, que não haja espaço para dúvida, nem para o medo, mas que ela possa se posicionar, fortalecendo na esperança em Deus, esperando sempre, unicamente em Deus, de que Ele tem o poder para se tornar possível todas as coisas. Aumenta-lhe a fé, Senhor. Dai agora a certeza das coisas que Deus quer estabelecer, que ela não tenha medo de coisa alguma, que ele não tenha medo de coisa alguma, seja físico, seja material, seja relacionamento, seja o que for, que ela possa crer. Quando tu falaste ao seu coração, lute por isso, ore por isso, creia, porque ainda há saída, ainda há escape, ainda há jeito para isso. Que ele não abra mão, que ela não abra mão, mas que eles lutem pela fé, para que a fé manifeste a promessa, a bênção do Senhor, na vida eterna, na presença do Espírito Santo, e nas conquistas e liberações, a qual tu preparaste, ainda que os seus olhos não veem, ainda que eles não consigam ver no primeiro momento, mas que dentro deles sejam gerados a certeza e a visão daquilo que tu vai estabelecer ao seu favor, nas suas conquistas e no seu relacionamento, em nome de Jesus. Vai libertando o coração, tira o medo, a insegurança, põe a paz, põe a alegria, põe a coragem, põe a ousadia, e que ela possa viver os milagres, que ele possa viver os milagres, que ela possa ver cada dia aquilo que tu preparaste para eles, e que eles possam trazer à existência, que nós possamos trazer à existência as obras poderosas de Deus, e anunciar o Evangelho, não apenas de palavras, mas o Evangelho, Senhor, de atitudes, de vida, de experiências poderosas em Deus. Nós clamamos em nome de Jesus, abençoamos os teus filhos, que eles estejam prontos para serem sacerdotes, participar desse governo, não um governo terreno,
mas um governo real, um governo espiritual, participar do reino de Deus, na visão de um sacerdote mediador da tua palavra, para trazer a revelação, para impactar o mundo com atitudes de fé, com ministrações de palavras de fé, de poder, que vai mudar, que vai interferir, influenciar as vidas das pessoas, e em nome de Jesus, que ela seja uma bênção, que ele seja uma bênção, que ela possa viver ainda nesta terra as tuas, Senhor, as tuas promessas, e ela possa glorificar o teu nome, e ele possa glorificar o teu nome. Senhor, é nossa decisão confiar em ti, é nossa decisão esperar em ti, e eu abençoo a vida dos irmãos, que eles possam guardar esses princípios, guardar esses preceitos da tua palavra, e em nome de Jesus, que eles saiam daqui prontos para lutar, não para desistir, mas para perseverar em oração, perseverar na fé, para que eles possam ser um instrumento vivo de poder, testemunhas vivos de Cristo, para que o nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada irmão aqui presente, em nome de Jesus, pela minha vida e pela tua palavra, a qual nos revelaste nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Narabadia, Coramoachai. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus, irmão. Queria pedir para o irmão